Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todas as que são mães, levantem bem alto a mão para eu ver você. É o que eu dizia ontem, né? Esse encontro é um dos encontros que deixa a canção nova mais bonita. Mas o que eu tenho para falar para você é sério e grave. Obrigado. Então eu vou começar com uma pergunta. Quero que você preste atenção nessa pergunta. E quando uma mãe tem que enterrar seu filho? E quando o filho morre antes da mãe? Eu não sou mãe, sou pai, mas eu atendo em oração e já atendi muito mais. Já atendi pessoas, venho atendendo pessoas há mais de 28 anos. Então veja, em 28 anos, eu já ouvi muita gente. E dessa muita gente que eu ouvi, você pode ter certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, que 70% ou mais eram mulheres e mães. Porque graças a Deus as mulheres têm essa facilidade de abrir o coração, de falar do que sentem, de partilhar, de pedir ajuda, de estabelecer relações, coisa que o homem vai aprendendo na vida e tem mais dificuldade. Você é casada, você tem um marido ou já teve um companheiro. Você sabe que o homem nessa matéria de relacionamento, de sentimento, de problemas, de coisas que são difíceis para ele resolver, o homem tem muito mais dificuldade de falar. Consequentemente, o homem infelizmente procura menos a ajuda na oração, na partilha. E ouvindo as pessoas, eu cruzei com mães em situações de terrível sofrimento. Vou te contar algumas. Eu morava no Rio de Janeiro, ali na última rua do Engenho de Dentro, na Catulo Cearense, última rua antes de entrar no Meia. Nós estávamos ali na paróquia São Sebastião, e eu atendia as pessoas ali constantemente. Um dia, uma mãe que morava no morro, são famosos os morros do Rio de Janeiro. Essa mãe, debulhada em lágrimas, contou para mim o seguinte: Márcio, eu vim aqui pedir oração hoje para mim, porque eu não sei o que eu faço com o meu coração. Há mais de 6 meses o meu filho está desaparecido. Viram algumas pessoas colocando o meu filho num carro. Uma dessas pessoas era supostamente um policial e outras eram traficantes conhecidos. O meu filho nunca mais foi visto. Tem 6 meses que eu não tenho notícias dele. Aí ela olhou para mim e disse assim: se eu tivesse ao menos um corpo para enterrar, mas eu não sei o que fazer com o meu coração, com os meus sentimentos. Eu não sei se eu continuo a procurar o meu filho, se ele foi espancado, se ele perdeu a razão e vaga por aí enlouquecido. Eu não sei se o meu filho está em cativeiro. Eu não sei se o meu filho está morto, jogado numa cova. E mais uma vez ela suspirou e disse assim: se eu ao menos tivesse um corpo para enterrar. Eu tinha 21 anos.
Aí ela olhou nos meus olhos e me perguntou: o que é que eu faço? Hoje eu quero perguntar para você que é mãe, quero fazer a você a mesma pergunta que ela me fez: o que ela deveria fazer? O que você que é mãe responderia para ela? Eu não tive resposta. Eu a abracei e chorei junto com ela. Porque como eu vou dizer para uma mãe desistir de procurar seu filho? Como eu vou dizer se eu não tenho certeza para aquela mãe que seu filho está morto? Quando morre um filho antes da mãe, a mãe vive, ela fica numa encruzilhada. Ela tem dois caminhos, ao meu ver. Porque se o filho morreu e ela tem certeza, duas situações podem abarcar o coração dela. A primeira é quando o filho é muito bom, dedicado, amoroso, uma pessoa íntegra, talvez nem fosse tão religioso, mas era uma pessoa de bom caráter, conhecida pela bondade, pela generosidade, às vezes atrapalhado, às vezes arteiro, fazia suas travessuras, mesmo grande, mas de alma boa. Ou assim, ou porque morreu muito cedo, criancinha, bebezinho, Para essas mães que tiveram um filho bom, a pergunta que dói no coração é: por que o meu filho? Por que uma pessoa tão boa? Por que uma pessoa tão jovem, com tanta vida pela frente? E até algumas mães perguntam a Deus: por que não eu no lugar dele? Não é assim? A outra opção é quando o filho não é tão bom assim. Quando o filho estava perdido, e estava com o coração ferido pelo ódio, pela mágoa, pela vingança, e vinha tendo uma vida tortuosa. Nesta hora, a pergunta no coração da mãe é outra: não é porque o meu filho, não é porque uma pessoa tão boa. A pergunta da mãe no seu íntimo, no seu coração é: será que o meu filho se salvou? Eu morava em São Paulo e me chamaram para pregar do outro lado da cidade, num grupo de oração. Grupo de oração em São Paulo é no mesmo horário que é em todo o Brasil praticamente. Começa normalmente com o terço às 7h30, 8 horas está começando a oração carismática, e vai ali até as 21h30, alguns grupos vão um pouquinho mais tarde, vão até as 22 horas, mas normalmente não passa disso, principalmente nas cidades maiores, que as pessoas têm que voltar para casa, têm que pegar às vezes um ônibus, não é? Então esse é o horário dos grupos. Numa cidade como São Paulo, o grupo de oração está no horário crítico, porque o trânsito é um terror nessa hora. Eu saí de casa, atravessei quase 3 horas de trânsito para chegar naquele grupo de oração que eu tinha sido convidado para pregar. O padre que nos recebeu estava meio chateado com a equipe que tinha organizado aquela noite de oração. Então o padre desmantelou a noite de oração. E sem muito aviso, colocou a missa no horário daquilo que tinha sido organizado. Ele era o pároco, tomou essa decisão. Não cabe a mim julgar se estava certo ou se estava errado. Ele teve os motivos dele. Mas aquelas pessoas que tinham organizado a noite ficaram angustiadas, aflitas, e eu só fui saber disso quando eu cheguei lá. Aí me disseram: Márcio, o padre não vai permitir que a gente efetue o que nós organizamos. No lugar vai ter a missa. Eu falei: tá bom, vou sentar e vou participar da missa. Aí ela: mas tem aqui uma notícia para você. O padre falou que você vai fazer homilia. Eu falei: não vou. Eu falei: homilia é do padre. Quem faz homilia é o padre. Se vai ter a missa, quem vai fazer homilia é ele. Não, mas ele quer que seja você. Eu falei: não quer.
A missa é dele, a responsabilidade de presidir, é dele. Quem tem esse espaço para homilia é o sacerdote. Mas ele quer, ele falou, não, ele não quer, porque se ele tirou a noite de oração aqui do grupo, é porque ele não queria nem isso, e provavelmente ele me deu a homilia para fazer, porque vocês pressionaram. Não, Márcio, foi a iniciativa daí, tanto insistiram, que para acabar com a briga, com a confusão, eu disse, tá bom, se o padre quer eu faço. Aí veio a segunda notícia, mas ele mudou o tema que a gente deu para você. E você ia ter 1 hora para você fazer a pregação, você não tem mais 1 hora. Você vai ter 40 minutos e o tema agora é outro. Aí me deram o tema que o padre passou. Aí eu sentei para realinhar o que eu ia dizer. Nisso veio uma outra pessoa, sentou do meu lado e disse, Márcio, já falaram com você que o padre falou que é para você fazer homilia? Eu falei, já. Já passaram um tema? Aí eu falei, já. Então, o padre mandou eu dizer para você que não é mais aquele tema. Você vai falar do antigo tema, mais esse, e você tem 30 minutos. Aí eu comecei a preparar tudo de novo. Veio uma outra pessoa, sentou do meu lado e disse assim, Márcio, o padre pediu para te avisar que tem o tema antigo, esse tema novo, você precisa fazer menção à campanha da fraternidade, e você tem 20 minutos. Os temas cresciam e o tema diminuía. Veio uma outra pessoa, disse para mim, o padre está te chamando lá na sacristia. Quando eu cheguei na sacristia, eu já cheguei com o mesmo discurso do começo. Falei, padre, eu não quero fazer homilia é sua. O pessoal pressionou o senhor para me dar essa homilia. Não, meu filho, você vai fazer. Não, tranquilo, já falaram para você do tema? Aí eu falei, falaram para mim. Ele falou, ó, você vai falar do tema que eles te propuseram, vai falar desse outro aqui que eu te disse que é importante. Você precisa falar da campanha da fraternidade. Tem uma quarta coisa. É missa de 7º dia de uma família. Ele olhou para mim e disse, 10 minutos, tá bom? Eu viajei 3 horas para participar de uma missa e fazer uma homilia que não era minha, de 10 minutos. Quem não me conhece pensa que eu aceitei isso com a maior naturalidade. Quem me conhece sabe que eu estava em erupção dentro de mim. Eu estava com tanta raiva que você não tem ideia. Porque o temperamento da gente se manifesta nessa hora conforme é a natureza dele. A minha natureza, se ela não fosse domada, era dizer um monte de desaforo para aquele grupo, para o padre pegar as minhas coisas e desaparecer dali. Mas o Espírito Santo vai ensinando a gente a se educar. Então, diante daquilo que me foi dito que eu fiz, olhei para ele e disse, sim, senhor. Vou fazer em 10 minutos. Tirei o relógio do braço e me coloquei uma meta. Eu falei, se der 10 minutos e eu estiver no meio de uma palavra, eu paro a palavra no meio, nem termino ela. Quando ele me chamou, na hora da homilia, eu tirei o relógio e coloquei lá. Falei do primeiro tema, falei do tema do encontro, falei da campanha da fraternidade. Já tinha passado dos 8 minutos quando eu lembrei da família de 7º dia. Gente, toda a informação que eu tinha, eu passei para você agora. Eu só sabia isso que eu lhe disse. Quando eu vi que faltava 2 minutos, eu tomei um susto e disse a primeira coisa que me veio na cabeça. Falei, quem é da família que está aqui de 7º dia? Aí uma senhora sozinha no primeiro banco levantou a mão. E eu disse o que me veio na cabeça. Eu imaginei que fosse o filho dela. Imaginei. E disse, a senhora está aqui? É por causa da missa de 7º dia do seu filho? Ela disse, sim. Eu falei, então, eu tenho pouco tempo, eu vou lhe dizer uma coisa, senhora. Às vezes, nós ficamos nos perguntando se o nosso filho se salvou. Eu pergunto para a senhora que está aqui nesse banco chorando. O seu filho foi um jovem perfeito?
acertou em tudo que fez, só lhe deu alegria. Ela baixou a cabeça triste, chorou e fez assim. Falei, certo. Então o seu filho já fez a senhora sofrer? Ela disse, foi o que ele mais me fez, foi sofrer. Falei, e ele decepcionou a senhora? Ela disse, muitas vezes. E eu falei, e a senhora ama esse filho mesmo assim? Mais do que me amo a mim mesma. Falei, se hoje a senhora que está aí sentada pudesse escolher entre esse seu filho que te fez sofrer, que te decepcionou, que a senhora disse que ama, mas que com certeza causou a senhora, pelo que eu estou vendo, alguma dor. Se a senhora pudesse escolher entre esse moço ser salvo e esse moço não ser salvo, ela disse para mim assim, Márcio, se eu tivesse a certeza de que o meu filho seria salvo, eu seria capaz de morrer por causa disso. Eu não tenho dúvidas, eu não só escolheria, mas eu faria o que tivesse ao meu alcance pela salvação do meu filho. Então eu olhei para ela e disse assim, o amor que a senhora tem pelo seu filho foi Deus quem colocou no seu coração. E o amor que a senhora tem pelo seu filho, que é muito, não é um grão de areia perto do amor que Deus tem por ele. E se a senhora, com esse amor pequenininho que tem, mas que é grande na senhora, a senhora o salvaria? Eu pergunto, o que a senhora pensa? O que a senhora acha? Deus, que o ama muito mais e que pode o que a senhora não pode, salvaria ou não salvaria o seu filho? E ela chorou. E no momento que ela chorou, eu completei o exemplo. Eu disse, há um tempo atrás, havia uma ideia de que a pessoa que tinha se suicidado, que ela iria para o inferno. Essa ideia nunca foi uma ideia real da igreja. Havia-se uma ideia que corria entre os fiéis, que a pessoa que se matava é porque entrou em desespero, e o desespero pode levar ao inferno. Porque quer dizer, a palavra desespero quer dizer que a pessoa desistiu de esperar em Deus. Ela perdeu toda a esperança. Ela não tem mais esperança em Deus. Por isso que o desespero leva ao inferno, porque a pessoa já não espera de Deus mais nada, nem mesmo a própria salvação, e quem não espera não se abre. Mas essa era uma ideia que se tinha a respeito das pessoas que se suicidavam. E como o cemitério é lugar sagrado, cemitério não é lugar de assombração, cemitério é lugar santo, onde o corpo das pessoas santas estão enterrados. O cemitério é um lugar que um dia vai receber seu corpo. Esse corpo que durante a vida comungou Jesus em inúmeras missas. Seu corpo é santo. Quem aqui já recebeu a comunhão? Levanta a sua mão. Quem aqui costuma comungar? Faz assim para eu te ver. O seu corpo comunga Jesus, e um dia o cemitério vai comungar seu corpo. O cemitério é lugar santo. Por isso, no passado, o cemitério dos cristãos era separado dos demais, porque era um lugar realmente cultuado como santo. Então evitavam enterrar a pessoa que se suicidou no cemitério dos cristãos. Aí eu disse para esta senhora, esta ideia é uma ideia equivocada, que não se sustenta na Bíblia e não é ensinada pela igreja. A igreja diz quem está no céu. A igreja diz Nossa Senhora está no céu. A igreja diz São Francisco de Assis está no céu. Santa Catarina está no céu. Quem é o santo da sua devoção? Não deu para ouvir. Você não tem um santo de devoção? A igreja diz que esse seu santo de devoção está no céu, mas em nenhum lugar, em nenhum documento você vai ver escrito que a igreja disse que tem alguém no inferno. O inferno existe, mas a gente não sabe se tem alguém lá.
Existe. E Jesus disse que quem não se cuida vai para o inferno. Mas ele também não falou que tinha ninguém lá. A única pessoa que sabe se há alguém no inferno, quem é? Deus. Eu não sou Deus, você também não é. A igreja aponta quem está no céu, mas não aponta ninguém que esteja no inferno. Por quê? Entre a corda que aperta no pescoço da pessoa que está se suicidando, entre o tempo em que a pessoa toma o veneno e ela morre, ninguém sabe o que acontece no coração da pessoa. E existe um abismo de misericórdia chamado amor de Deus, que é capaz de salvar a pessoa mesmo nesta hora desesperadora. Eu fui para o Nordeste e encontrei uma mãe que estava com o seu coração despedaçado, porque o seu filho, um político amado em toda a cidade. Gente, olha, nessa hora a gente não perde a esperança também na política. Quando a gente vai em alguns lugares e vê que realmente existem pessoas que entram para a vida pública, para a coisa pública, com a finalidade de fazer o bem. Não é que me disseram, eu vi. O homem já tinha morrido há mais de um ano. As vans, os taxistas, os cartazes na cidade guardavam a foto dele. A cidade respirava saudade daquele homem. Até mesmo quem era oposição o respeitava, porque era uma pessoa digna, era uma pessoa honesta, uma pessoa que lutou pelo seu povo. E a mãe dele, mais do que ninguém, sabia disso. E qual era a grande dor no coração dela? A pergunta que ela fazia: por que o meu filho tão bom? Márcio, esse homem viveu só para ajudar as pessoas. E aí eu peguei a palavra que eu vou já ler com você e li para ela, porque a palavra de Deus nos diz por que algumas pessoas boas morrem cedo. Porque a gente pensa que quem é de Deus não morre cedo. Mas a palavra de Deus nos diz que é uma bênção uma vida longa. Olha só, a palavra de Deus nos diz que uma vida longa é uma bênção. Essa mesma palavra também nos diz que por vezes Deus escolhe tirar desta vida gente boa, gente do bem, e você vai ver por quê. E eu li para ela essa passagem, e ela olhando para mim disse assim: mas se eu tivesse a certeza da ressurreição do meu filho, o meu coração descansaria. O seu filho falecido vai ressuscitar, você não tenha dúvida disso. E se você educou o seu filho para Deus, você vai receber de Deus o seu filho de volta, e ninguém nunca mais vai tirá-lo de você. Você que perdeu o seu filho, você não o perdeu para sempre. Você não está no momento de perda, você está no momento de saudade. O diácono Nelsinho Correia tem uma música maravilhosa, em que no meio dela ele diz assim: só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Se você tem saudade do seu filho que partiu, isso só significa uma coisa: que você o amava, que o que você viveu com ele foi bom, porque aquilo que é bom faz falta para a gente quando acaba. Ah, mas meu filho acabou. Não, mas aquilo que você vivia com ele nesse mundo acabou. E você tem saudade disso, e você chora de saudade, não é por fraqueza, é porque você amou. Mas aquele que semeia entre lágrimas, diz a palavra de Deus, vai colher com alegria. Você vai colher seu filho de volta, Deus vai entregá-lo a você, e nesse dia ninguém mais vai separar vocês. Ressurreição é a devolução do nosso amor que ficou em pausa, de certa forma em pausa.
Porque se você teve que se despedir precocemente do seu filho, você sabe me dizer que você não deixou de amá-lo porque você não o vê mais. Talvez agora você o ame ainda mais do que quando você podia tocá-lo. Mas o relacionamento de vocês viveu uma pausa num certo sentido. Essa pausa vai acabar. Sabe quando você às vezes precisa sair da frente da televisão e você pega o controle remoto e dá pausa? E assim que você pode, você senta e você continua. Aquela história de onde você parou, a história de vocês pode ter parado aqui na terra, mas ela vai continuar no céu, muito melhor e mais bonita. Aonde não vai mais haver separação, nem tristeza, nem choro, nem ranger de dentes, aonde a doença não entra mais, o sofrimento não entra mais e a morte acabou. Então esta palavra vem nos responder, Sabedoria capítulo 4, versículos do 7 ao 17. Posso fazer um pedido a você? Você não me respondeu, então não vou fazer. Cara chata, né? Posso fazer um pedido a você? Eu gostaria que você, para o seu bem, você não só abrisse essa palavra. Eu queria que você anotasse num lugar fácil da sua Bíblia, talvez até na capa. Sabedoria capítulo 4, versículos do 7 ao 17. Por que eu quero que você anote? Porque um dia você vai precisar dessa palavra, se não for para você, para alguém. Você vai precisar dizer essa palavra para uma pessoa. E você vai se perguntar assim, qual foi mesmo aquela passagem que aquele rapaz lá na Canção Nova, aquele dia falou? Aí você vai lembrar, ele pediu para a gente anotar na capa da Bíblia, está lá, Sabedoria capítulo 4, versículos do 7 ao 17. Como é o título nessa tradução da CNBB? Quem tem a Bíblia tradução de CNBB, página 814. Como é que está o título aqui? Eu vou ler para você o título como está na minha Bíblia, Sabedoria 4, versículos do 7 ao 17. Aqui está escrito assim: vida longa não significa nada. Do que adianta você ter uma vida longa se ela não presta? Do que adianta você viver muitos e muitos anos para aterrorizar os outros? Eu fui numa missão e me receberam numa casa. Na hora do almoço eles me pediram oração. Eles queriam que eu rezasse para morrer uma tia que tinha 98 anos. E a mulher não descansava, porque era apegada aos bens. Ela não morria para não deixar o que tinha para os outros. E fazia da vida de todos um inferno. Quando você vive uma vida em que todos desejam que você se vá, inclusive tem um forte grupo de intercessão clamando pela sua partida, meu amigo, a gente tem que questionar a qualidade dessa vida. Do que adianta viver tanto se a pessoa não serve para nada? Desculpe, não serve para nada entre aspas, né? Quando ela vive para causar a dor, quando ela vive só para ter, quando ela vive para sofrer e fazer os outros sofrer, aí essa palavra se aplica tal e qual está aqui. Vida longa não significa nada. Você que tem filhos, pensa no seu filho agora, na sua filhinha. Seu filho é uma bênção? Eu acredito que é. A palavra de Deus nos diz que o filho é um dom de Deus, é uma bênção, o fruto das entranhas, que é como a flecha na mão de um guerreiro, o filho que você gera na juventude. E quem assim encheu a sua casa, não será confundido quando defender a sua causa. Uma família com muitos, e preste atenção, uma família com muitos e bons filhos é uma bênção e uma alegria. O filho é um dom de Deus. O filho é uma graça de Deus.
Mas pensou no seu filhinho? Você o ama? Quer o bem para ele? Então, se você quer o bem para o seu filho, deseje a ele uma vida longa. Deseje, mas saiba que vida longa não significa nada. E a palavra de Deus nos diz assim: o justo, porém, ainda que morra prematuramente, ainda que morra antes da hora. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode morrer antes da hora. Já viu aquele discurso de que ninguém morre de véspera? Você já ouviu essa frase? Já ouviu esse ditado? Mentira. Pula de um prédio para você ver se você não morre de véspera, antes da hora. Bebe veneno para você ver se você não morre de véspera. Mas é possível uma pessoa antecipar os seus dias? Sim. Deus tem planos para a minha vida que eu não deixo Ele cumprir. Seja sincero comigo, você acha que todos os planos que Deus tem para a sua vida estão se cumprindo? Seja sincero. Você acha que você tem colaborado com todos os planos de Deus para a sua vida? Deus tem planos na minha vida e na sua que nós não cumprimos e não deixamos cumprir. Então quer dizer que às vezes Ele tem um plano de vida para nós, inclusive em número de anos, que nós antecipamos por causa da nossa loucura, por causa dos nossos vícios, porque a gente não dorme cedo, porque a gente não descansa, porque a gente nutre o coração com mágoas, porque a gente carrega ressentimento, porque a gente tem ciúme doentio, porque a gente tem inveja, porque a gente assalta a geladeira de madrugada e depois diz que está sendo fiel na dieta, no regime. Porque a gente descobre um remédio que o médico indicou para nós numa situação específica. A gente fez a experiência do remédio e naquela hora ele era necessário, mas nos trouxe um alívio, um bem-estar, e depois a gente fica se automedicando como se isso não tivesse consequência. Vai morrer de véspera. Você é mãe, não é? E se você continuar com essa palhaçada, seu filho vai ficar para outra criar. Mesmo a pessoa boa morre de véspera. Pode morrer. Mesmo a pessoa justa pode morrer prematuramente. Aí a palavra de Deus nos diz: o justo, porém, ainda que morra prematuramente, encontrará descanso. A velhice venerável não é a de uma longa duração, e nem se mede pelo número de anos. Por que que a velhice honrosa, a velhice venerável, a velhice louvável, a velhice boa, não é aquela que durou muito? Nem se mede pelo número de anos. Por quê? Responde em seguida, versículo 9: porque o bom senso equivale aos cabelos brancos. Tem gente jovem que tem a cabeça muito mais no lugar do que gente velha. Tem gente jovem que tem mais juízo do que gente com cabelo grisalho. Concorda? Ou eu estou falando besteira? Então a palavra de Deus nos diz, olha aqui, ó, isso você precisa ensinar para o seu filho. Isso aqui vale a pena. Você dizer para ele: meu filho, o que vale não é a gente ter uma vida longa, mas a gente viver uma vida sensata. Quem tem juízo vive melhor do que quem tem cabelos brancos, mas não tem juízo. Uma vida sem mancha equivale à idade avançada. O justo, agradando a Deus, é amado por Deus. Vivendo entre os pecadores, presta atenção agora, vivendo entre os pecadores, Deus o transferiu para outro lugar. Foi arrebatado, para que a malícia não lhe pervertesse a inteligência, nem o engano seduzisse a sua alma. Pois o fascínio da frivolidade obscurece os valores verdadeiros, e a inconstância das paixões transtorna a mente sem malícia.
tendo alcançado em pouco tempo a perfeição, completou uma longa carreira. Presta atenção nesse versículo 14. Sua alma era agradável a Deus, e o Senhor por isso apressou-se em tirá-lo do meio da maldade. Continuo. As pessoas veem isso e não compreendem. Elas não refletem no seu coração que a graça e a misericórdia são para os eleitos do Senhor e que Ele intervém em favor dos seus santos. Mas o justo morto condena os ímpios vivos. Meu Deus do céu! A pessoa de bem que morre dá testemunho contra quem continua vivo no pecado. E a juventude cedo terminada condena a prolongada velhice do injusto. Eles verão o fim do sábio e não compreenderão o desígnio de Deus sobre ele, nem porque o Senhor o pôs em segurança. Palavra do Senhor. Você acha que vale a pena aplaudir essa palavra? Você conhecia esta palavra? Morre o nosso filho. Quem nunca gostou de você se alegra com isso, se regozija. Parece cruel, mas infelizmente o que tem de mais belo nesse mundo está no ser humano, e o que tem de mais terrível nesse mundo também está no ser humano. Tem gente que se alegra com a tristeza, com a dor, com a desgraça e com a morte dos outros. Olha para mim, por favor. Deus te livre de ser uma pessoa assim. Porque o que a gente deseja para os outros vem bater na porta da gente. Se você não for bom, o que eu vou pedir é impossível, porque não tem um outro caminho. É só o primeiro. Se você não for bom por ser bom, seja bom por ser inteligente. Porque tem gente que é bom de graça, a pessoa tem bom coração. Se o seu coração é duro, então seja bom pelo menos por inteligência. Seja bom para não ser burro, porque o mal que você faz vai voltar para você. Mãe, olha nos meus olhos. Nunca desejo o mal para o filho de ninguém. Nunca se alegre com o sofrimento de uma mãe que você não gosta, por causa de um mal que atingiu o filho dela. Quando você tiver essa tentação, lembre-se que você também tem filho, que você também tem filha. A pessoa olha o sofrimento de quem perdeu um filho e não compreende, não reflete no seu coração, acha que foi uma desgraça. Talvez até você que perdeu o seu filhinho pensou, foi uma desgraça, porque você nunca imaginou que a alma do seu filho era agradável a Deus, e que Deus tanto amou o seu filho, que para tirá-lo da possibilidade de uma perdição eterna, tirou o seu filho do meio da maldade, da malícia. Você teve que viver uma punhalada no seu coração, que foi essa distância por um tempo curto, porque é curto o tempo que vocês vão ficar separados, para você não ter que despedir do seu filho para sempre. Deus permitiu que você sofresse agora a dor da saudade, para que você não tivesse que sofrer a perda da eternidade. Você nunca pensou assim? Então eu vou te propor uma questão. Se hoje um anjo aparecesse diante de você com uma balança desigual, e num dos pratos estivesse a oportunidade de você viver com o seu filho uma longa vida, longa, você viveria uns 120 e poucos anos, e o seu filho 100. Mas ao final ele se perderia, ele não poderia entrar no reino dos céus. No outro prato da balança, o anjo disse: Deus tem um plano de salvação para o seu filho, mas precisa colhê-lo agora.
você vai ter que se despedir dele, mas ele ficará guardado para você encontrá-lo depois desta vida e nunca mais você vai perdê-lo. Diga para mim, o que você escolheria? Pergunta para essa mãe sentada do seu lado, o que você escolheria? Eu não escolheria nada, eu ficava chorando. Então continue chorando, porque uma vez você não escolhe nada, aliás, você não vai escolher mesmo, porque isso Deus vai escolher por você. Tem muita coisa que Deus permite a sua escolha, mas essa daí não é uma delas. Deus ama demais o seu filho, a sua filha, para depender da sua escolha para salvá-lo ou não salvá-lo. Você querendo ou não, Deus está determinado na salvação do seu filho, da sua filha, e vai cuidar dele, custe o que custar. Ainda que seja as suas lágrimas, ainda que seja a sua dor, ainda que seja a sua saudade. Escreva no seu coração: para a pessoa temente a Deus. Você ama a Deus? Você respeita a Deus? Seus filhos foram educados para amar a Deus? Para a pessoa temente a Deus, a morte prematura, a morte cedo, a morte antes do tempo, nunca é uma desgraça. Para quem tem Deus, a morte nunca é uma desgraça, e nunca será, porque Deus é mais que a morte, Deus é a vida, e Ele quer a nossa vida. Mas Márcio, meu filho sofreu tanto. Quero que você olhe de novo nos meus olhos. Sua filhinha pode ter sofrido muito, seu filho sofreu muito, mas você sofreu mais. O sofrimento é maior para quem fica. O seu filho, a sua filha, que é uma pessoa de bem, você leu comigo, e eu acredito nesta palavra como a minha vida. O seu filho está descansando, guardado e preservado. Seu filho não está sofrendo, sua filha não está sofrendo, você está, por causa da saudade. Que dó, Márcio. Se a mãe é viva e o filho já foi, você pode dizer que ele viveu pouco. Viveu pouco, mas viveu intensamente. Não foi pouco, foi o bastante para cumprir o que muitos levam uma vida longa para alcançar. O que tem gente que vive a vida inteira e não consegue, o seu filho viveu em pouco tempo, e por isso Deus viu que era hora de colhê-lo. Viveu pouco, mas viveu intensamente. Ou a gente acredita na palavra de Deus, ou nós vamos viver angustiados, entristecidos, desesperados e defuntos. O filho morre e a mãe fica defunta. Gente, tem gente, desculpa, eu não quero desrespeitar a dor de ninguém, mas tem gente que no meio da dor tinha que arrumar o que fazer, tinha que dar trabalho para a pessoa. Uma mulher me ligou, revoltada contra Deus, porque a mãe dela, dedicada, trabalhadeira, religiosa, tinha ficado cega dos 2 olhos. Ela disse: eu estou ficando deprimida. Olha, vou dizer o que ela me contou: eu estou ficando deprimida, eu não sei o que eu faço na minha vida, estou me sentindo perdida. Eu falei: porque a minha mãe ficou cega dos 2 olhos. Eu falei: mas aí como é que você faz? Você trabalha e aí a sua mãe fica com quem? Não, a minha mãe não mora comigo não. Eu falei: não mora com você não? Eu falei: e a sua mãe mora com quem? A minha mãe mora sozinha. Eu falei: por que a sua mãe não mora com você? Ela não aceita. Eu falei: não aceita? Mas aí a sua mãe, ela tá triste, ela está doente. Não, mamãe não está triste não. Eu falei: sua mãe vive sozinha dentro de casa e não fica triste? Não, mamãe não vive sozinha dentro de casa não, ela tem muitas amigas, ela arruma o que fazer, todo dia alguém passa e pega ela lá. Pega ela lá para quê? Ah, Márcia, ela vai à missa todo dia. Eu falei: sua mãe não está triste? Não, ela fala para mim, para eu não me preocupar, que ela está bem. Eu falei: vai procurar o que fazer, vai. A outra que tem a doença, e ela é que fica doente. A outra que é cega, ela que fica deprimida. Desculpe, é uma senhora a falta do que fazer.
A dor se cura com amor. Mas eu gostaria de colocar um parêntese: e ocupando-se com o que presta, porque gente desocupada sofre à toa. Mas a gente falando da dor de um filho perdido, é um pecado, porque você tendo perdido um filho, o que feriu o seu coração, você deixar os outros filhos que você tem sem mãe, porque você morreu junto com seu filho que partiu. Não há desculpa para isso. Há remédio, desculpa não. Mas como é que eu vou ser feliz se eu perdi o meu filho? Sendo feliz. Porque a sua tristeza não honra a memória do seu filho. Porque a sua tristeza, a sua depressão não alegra nem o seu filho nem o céu, e muito menos os seus filhos que ficaram. O que eu vou fazer com o amor que eu tenho para o meu filho? Amor que a gente não dá estraga. Só tem um jeito de você fazer o amor que você tem por esse seu filho que partiu chegar no céu. Como é que você envia esse amor para ele? Distribuindo entre aqueles que ficaram. Você precisa amar os seus filhos que ficaram com todo o amor do seu coração, com alegria, com saúde, com presença. Você tem que estar lá. E uma pessoa mutilada pela depressão, pela dor, porque ficou vivendo a morte que já foi, quer continuar eternamente chorando o luto, não consegue honrar nem a memória do que partiu e nem ficar ao lado daqueles que estão vivos e precisando da sua presença. Se você não reage por você, você precisa reagir pelos seus filhos que ficaram. Se o seu marido estivesse aqui, eu ia dizer para ele: você precisa reagir porque você tem uma esposa para cuidar. Como ele não está aqui, eu vou dizer para você: você precisa reagir por causa do seu marido, porque ele precisa de você. Você precisa reagir por causa da sua filha que ficou, do seu filho que ficou. E não deixar que essa dor destrua o seu matrimônio. Eu viajei para o Nordeste, e lá eles fazem como, graças a Deus, fazem em todo lugar, cuidam bem da gente, né? Que vai para pregar. Tinha uma salinha para o pregador. Eu não gosto delas. Inclusive digo para quem for me convidar para ir em missão: não precisa fazer não, tá? Porque eu não preciso de salinha de pregador. Eu venho para ficar com as pessoas. Eu vou ficar trancado numa sala para quê? Ah, mas você tem que comer. Eu como no meio de todo mundo. Quando eu estiver bem velhinho, ou se eu estiver doente, aí arruma lá para mim uma salinha de pregador. Já põe uma cama também, que eu vou precisar deitar. Mas agora que eu estou bem, estou com saúde, eu quero ficar com as pessoas. Mas a salinha estava montada. E é uma falta de caridade a gente não contemplar o serviço dos outros. Então eu fui lá só para poder fazer valer a salinha. Sentei e veio a moça que estava cuidando de mim. Eu penso assim, que se a pessoa foi voluntária para cuidar de mim, é porque gosta de mim. Mas ela não me olhava nos olhos. Ela passava igual um foguete, punha as coisas, val. E eu fiquei só observando. Eu gosto de observar e me perguntava: o que será que é? Não é porque ela não gosta de mim, porque ela não é obrigada, porque parecia que não gostava. Falei: não é por vergonha, porque eu vi ela ali conversando com um monte de gente. Ela é bem soltinha até. Aí eu falei: eu sei o que é. A hora que ela veio, que ela foi colocar um copo de suco para mim, eu segurei na mão dela. Ela puxou e eu não soltei. Assustada, ela olhou para mim, e quando ela olhou para mim, eu perguntei: o que você está escondendo de mim? O que você tem medo que eu descubra e você não quer me dizer? Desmontou, chorou demais, e me contou que o padrasto dela, casado com a mãe dela, que a tinha criado e tinha sido para ela como um pai amoroso e sempre a respeitou, tinha a filhinha dela, como uma neta, e cuidou daquela menina como um avô cuida da neta. A menina era a pupila dos olhos dele. Quando ela fez 16 anos, ela arrumou um namoradinho e levou para apresentar para o avô
padrasto, né, da mãe dela. O avô teve uma crise de ciúme, matou a moça, matou o rapaz e se matou. A mãe dela, despedaçada, ela consumida pela dor. E ela me disse assim: Márcio, o que mais me magoou não foi a loucura do meu padrasto, foi que um mês depois o meu marido me trocou por uma outra mulher. Eu tive dó dela e do marido dela, porque ela não entendeu. Ela achou que o marido dela a trocou. Não trocou, gente. O marido dela não conseguiu conviver com tanto sofrimento e fugiu. Nenhum homem é ruim desse jeito. Nenhum homem é louco dessa forma. Aquele sofrimento se tornou tão insustentável para aquele homem que ele foi embora. Ele foi incapaz de digerir a morte da filha. Quando a gente não é capaz de digerir uma tragédia que atinge a família da gente se dissolve. Você ama a sua família? Ama? Queria ouvir você do meio. Você ama a sua família? E você lá do fundo, você ama a sua família? Você precisa superar o que está te fazendo sofrer pelo bem da sua família. A sua família é mais importante do que a sua dor. É ou não é? É ou não é? E pela graça de Deus você vai vencer. Ou a gente acredita nisso, ou vamos rasgar a Bíblia e jogar fora. Porque a Bíblia inteira, do começo ao fim, dá um testemunho para nós, que Deus nos ama tanto, que Ele não vai tirar as nossas lutas e os nossos sofrimentos, mas também não vai nos abandonar na luta e no sofrimento. Ele estará ao nosso lado, e quem permanecer com Ele, Ele garantiu, assinado e selado, com o sangue do próprio Filho. Quem permanecer com Ele vai vencer. Ou nós acreditamos, ou a gente joga fora a Bíblia. Eu tenho acompanhado isso a minha vida inteira. Isso tem feito valer a minha consagração, a minha entrega a Deus, a minha permanência na Canção Nova. Gente, a vida na Canção Nova não é uma vida fácil. A coisa mais fácil para mim hoje seria eu sair da Canção Nova. A vida na Canção Nova é uma vida dura e difícil, mas ela vale cada segundo de dedicação aqui dentro, porque Cristo está no meio de nós, Ele se manifesta, Ele salva, Ele chamou-nos a essa vocação, e Ele tem feito bem a tanta gente. Por causa dEle vale a pena. E quando a gente acredita e vai com Ele, a gente vê o que Ele prometeu acontecer. A vitória acontece, mais cedo ou mais tarde. Não é o número de anos que determina que uma vida foi boa, mas o tanto de bondade que coube nela. Quando você diz assim: o meu filho era bom demais, não merecia morrer. Como é que é? O meu filho era bom demais, então a vida dele valeu a pena, porque ele transbordou de bondade. Alma tão boa que escapou dessa vida. Ao fim da sua vida, a pessoa boa e piedosa não encontra a morte, ela encontra descanso. Deus o amou, Deus dele se agradou, e por essa razão preservou-o antes que o mal pudesse tocá-lo. Quem dera Deus desse essa graça para mim e para todos os meus filhos. O ano passado, no dia 1º de fevereiro, eu fui internado às pressas, porque eu me envenenei com um trabalho que eu estava fazendo. Eu estava impermeabilizando um depósito lá de casa, com solvente, com resina à base de solvente. Eu vi que era venenoso. Eu achei que eu estava tendo cuidado. Eu coloquei o recipiente longe de mim. Eu abri a abertura da sala o máximo que eu podia. Eu marquei tempo para eu ficar lá dentro.
Só que o meu cálculo foi impreciso. Aqui no Vale do Paraíba, tive dificuldade de achar aquelas máscaras, aqueles respiradores. Não sou pintor, não tenho experiência de um pintor. E antes que eu pudesse tomar a decisão de sair, aquele solvente tinha me dopado. Agora eu já posso dizer para você que usei drogas. Fiquei loucão lá no depósito de casa. Aí eu tenho recuperado a memória aos poucos, porque a memória desapareceu. Gente, eu tenho lembrado de umas coisas, eu fiquei muito louco. E depois caí lá dentro e fui me envenenando. A minha esposa me encontrou a 15 minutos da morte, segundo o médico. Ele disse para mim, para ela e depois para mim, que pelos sintomas, ele não tinha certeza se eu voltaria a ser uma pessoa normal. Então tem um ano que eu estou tentando descobrir se eu estou normal. Alguma loucura já era anterior ao solvente. Eu vi, pelo que minha esposa disse, que Deus me quis e me salvou. Porque naqueles dias, todos os dias, já fazia uma semana, eu não subia para dormir antes da 1h da manhã. Então ela sabia que a minha rotina me levaria nos cuidados com aquele depósito até 1h da manhã. A minha esposa já estava dormindo, quando um aperto no peito dela se transformou numa voz que dizia que ela precisava descer e ir ao meu encontro porque algo não estava bem. E quando ela chegou lá, me encontrou quase morto. No hospital eu não voltava a mim de jeito nenhum. Quando eu recobrei consciência, parecia que eu estava dentro de um sonho. Eu falei, nossa, que sonho estranho. Gente, esse sonho está tão real. Eu estou sonhando como se eu tivesse mesmo molhado. Eu falei, gente, debaixo de um chuveiro, numa cadeira de rodas, sonho louco. Olhei para o lado, tinha um rapaz da Canção Nova. Eu falei, o que o fulano está fazendo no meu sonho? No caminho eles foram me empurrando por um corredor, aquelas luzes do hospital passando, e eu comecei a cair em mim. Eu falei, eu não acredito que eu me envenenei. Não acredito. De repente a cadeira de rodas para na frente do médico, a minha esposa do lado, e o médico pergunta assim, você conhece essa mulher? E eu pensava, conheço, é minha mulher. A voz não saía. Eu estava preso dentro de mim mesmo e poderia ter continuado assim. Quando eu pude dizer alguma coisa, o médico quase me bateu. Eu virei para minha esposa e disse assim, não acredito que você me trouxe para o hospital. Nada que 1 litro de leite não tivesse resolvido. O médico olha para ela furioso e diz assim, agora além de drogado também é médico. No dia seguinte, percebendo o que aconteceu comigo e que Deus me salvou, eu pensei 2 coisas. Primeiro, a misericórdia de Deus pode ter poupado a minha vida porque eu poderia não estar pronto. E se eu tivesse partido naquele dia, não teria me salvado. Deus que me ama, me deu uma colher de chá. Segundo, eu poderia estar pronto para partir, não sei. E a misericórdia de Deus poderia ter me colhido naquele dia. Então eu tenho rezado e pedido a Deus que o tempo a mais que Ele me deu de vida não seja para eu fazer besteira e me perder. Porque se for para eu me perder, é melhor eu partir antes. O que eu penso para mim, eu penso para você, eu penso para os nossos filhos, que adianta a gente viver uma vida longa se com isso a gente for perder o céu? A palavra de Deus nos diz que a pessoa querida por Deus vai embora mais cedo para que não se perca a beleza da sua alma. Foi embora mais cedo por quê? Para que a malícia não corrompesse o seu coração, nem a astúcia pervertesse a sua alma. Gente, quantas pessoas boas que se tornaram cínicas pelo convívio com a maldade alheia. Por isso que comunidade é coisa para vocacionado.
Ah, eu amo a Canção Nova é tão linda, eu quero entrar, custe o que custar. Se você entra sem vocação, a hora que você topar com a maldade que existe dentro de mim e o pecado que eu carrego, às vezes a minha maldade pode tornar você uma pessoa cínica. Sabe quando uma pessoa é boa e vai apanhando na vida, e todo mundo dizendo para ela: você tem que deixar de ser bobo, você tem que ficar mais esperto, você tem que deixar de ser tonto, e de repente você vê essa pessoa tomando a decisão de ouvir essa voz e se torna uma pessoa maliciosa, indigesta e cínica. É um risco a gente se perverter, de tanto ser alvo da maldade alheia. Às vezes Deus, para nos preservar, nos colhe. Contudo, aqui vai uma verdade para todos nós: a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral, que diz essa palavra. O que quer dizer? O vício nos cega para o bem. Aí nós não vemos a vida com graça, não vemos a vida com beleza, a vida se torna uma situação imprestável, não é? Aquele movimento das paixões mina uma alma sem malícia. Porque uma pessoa cheia de paixões, ira, ciúme, luxúria, depravação, ganância, corrupção, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa ciumenta, uma pessoa invejosa. Responda para mim com sinceridade: quem tem isso no coração tem paz? Você acha que o invejoso tem paz? Gente, a pior coisa que tem é a gente conviver com gente invejosa, e o mundo está cheio. Mas não deseje o mal para o invejoso, porque o mal do invejoso é ele ter que conviver com ele mesmo. Ele não precisa de castigo, porque ele é o próprio castigo. Quem tem inveja no coração não tem paz. Que bom que a gente está aqui só entre mulheres. E as mulheres, graças a Deus, não são ciumentas. Então a gente pode falar disso com a vontade. Graças a Deus você não sofre desse mal. Porque a pessoa que tem um ciúme doentio não tem sossego no coração. Tem? Gente, querida, a parte a brincadeira, se você morre de ciúmes pelo seu marido, pede a Deus a libertação, porque você não vive vida nenhuma. Isso é um inferno. Você não merece isso, é um castigo. Mas o que eu vou fazer? Seu marido tem uma consciência, ele vai prestar contas para Deus. O que ele faz escondido de você, não estou dizendo para você ser idiota. O que ele faz escondido de você, ele não faz escondido de Deus. Ele vai ter que prestar contas da vida dele, como você vai ter que prestar contas da sua vida. Não permita que as atitudes erradas de uma pessoa gerem no seu coração uma disposição de ânimo, chamada ciúme, que está envenenando a sua vida, estragando você. Você é uma pessoa alegre, uma pessoa boa, uma pessoa feliz, anda azeda por aí, porque está envenenada pelo ciúme. Essa palavra está nos dizendo que uma pessoa que carrega dentro de si essas paixões da ira, da inveja, do ciúme, da malícia, da ganância, não tem paz. Essa palavra nos diz para a gente não ceder aos impulsos do vício, aos apelos do pecado. Porque quando a gente se abstém dessas coisas, é a qualidade espiritual mais elevada. Então eu peço a Deus que o Espírito Santo liberte você e preserve você e os seus filhos de agir arrastada pela sensualidade, dominado pela gana de prazer. O que tem, Márcio? A gente desejar o prazer. Desejar o prazer não tem problema nenhum. Você querer subir na vida, não tem problema nenhum. Você querer trabalhar e ter um pouquinho mais de dinheiro, não tem problema nenhum. Mas a gana pelo dinheiro, que é a ganância, é terrível. A gana pelo prazer, porque eu tenho que ter todas as mulheres que eu puder, eu tenho que ir em todas as viagens que os meus colegas e as minhas colegas já foram, eu tenho que comprar aquelas comidas exóticas que fulano experimentou, eu tenho que ter as melhores grifes. Essa gana pelo prazer só tem te levado para um lugar:
tem levado você para a tristeza, e essa tristeza ainda não foi o fundo do poço, pode te levar para mais baixo ainda. Você quer isso? A palavra do Senhor está nos dizendo que, dominado pela gana de prazer, isso só nos leva ao erro e à tristeza. Não há conquista maior do que uma pessoa se dominar e controlar as suas paixões. Paixão aqui não é você gostar de alguém, paixão aqui é tudo aquilo que perturba a alma da gente, é tudo aquilo que causa uma desordem nos nossos ânimos, que nos inclina para o mal. É uma inclinação violenta que causa em nós pena, que causa em nós desgosto. Vencer as paixões, vencer a si mesmo é o triunfo da sua liberdade. Enquanto você não aprender a se vencer, você vai ser escravo de você mesmo. Você não vai ser livre e você não vai ter alegria. Paixão que esta palavra diz, estou dizendo para você, aplica aos seus filhos. Paixão que a palavra diz são emoções desordenadas, e essas emoções desordenadas podem até afetar você, mas não permita que afete as suas decisões. Márcio, eu não consigo controlar o meu ciúme, mas você consegue controlar a sua resposta. Consegue ou não consegue? Consegue ou não consegue? Você não me convenceu, ou eu não te convenci. Você consegue ou não consegue controlar a sua resposta? Quando eu namorava a minha mulher, ela tinha um ciúme doentio. E numa conversa eu disse a ela: eu sou missionário, foi assim que você me conheceu, e eu atendo todo mundo, sento num cantinho particular, seja homem, mulher, criança, adulto, velho, e eu não vou mudar isso por causa de você. Quando você me conheceu, você gostou de mim porque eu era carinhoso, afetuoso, eu abraço todo mundo, eu não discrimino ninguém, e eu não vou mudar isso por causa de você, porque não é um defeito, é uma qualidade. Se você não tem condições de estar ao lado de uma pessoa que tem essa qualidade, você precisa arrumar outro namorado, porque eu não vou servir para você. Aí ela disse para mim assim: mas o que eu vou fazer com o ciúme que eu tenho? Eu falei: isso não é problema meu, quem tem o ciúme é você que se vire com ele. Mas o que eu vou fazer concretamente? Eu falei: o que você sente não é um problema meu, mas o que é problema meu é o que você faz com o que você sente. O que eu faço então, Márcio? Quando você me topar comigo atendendo uma mulher que você acha que pode ser uma ameaça para você, se ela for minha amiga, você pode ficar com ódio dela, é só não demonstrar. Sorria, abrace, pergunte como ela está, trate bem, como você me trataria. Depois que você sair, fechar a porta, aí você pula, vira cambalhota, arranca o cabelo, faz o que você quiser. Gente, minha esposa tomou uma decisão que eu pensei, ela parou de gostar de mim. Uma semana depois, ela não fazia mais aquilo que ela fazia. Chamei ela para conversar, falei: o que houve? Ela falou: você não disse para mim que eu tinha que tomar uma decisão? Eu tomei, cansei de sofrer. Não vou ter mais ciúme não. Falei: e você não tem mais? Ela falou: tem, mas agora eu controlo o ciúme, não é mais ele que me controla. Você pode controlar a resposta que você dá, as suas decisões, as suas atitudes. Não deixe que essas desordens afete a sua posição dentro de casa, de pai, de mãe, de marido, de esposa. Quando você e o seu marido se pegam porque vocês não se entendem, qual é o legado que você está deixando para o seu filho e para a sua filha? Se você não vive bem o seu casamento por sua causa, viva por causa dos seus filhos. Ainda mais os seus filhos adolescentes. Você não sabe quando ele vai embora de casa. Talvez a última imagem que ele leve de família é você e o seu marido brigando, discutindo por causa de ciúme, de coisa tola. Não deixe que essas desordens afete a sua casa, afete a sua família, afete a sua posição. Principalmente se for uma posição importante.
Trata-se de uma maneira sensata de evitar problemas e um caminho mais curto para a gente obter o coração das pessoas, obter a estima dos outros. Porque nós podemos, gente, por causa da dor da perda de um filho que foi embora, ter dificuldade de aceitar isso. Mas Deus, lá no versículo 14, com isso eu encerro. Mas Deus nos garante a respeito dos seus filhos. Quem é filho de Deus, filha de Deus, levanta a sua mão bem alta e grite: eu. Oh, que coisa linda. Então é para você, olha lá. Deus nos garante a respeito de seus filhos. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que Ele o retirou depressa do meio da perversidade. Versículo 15: o favor de Deus e a sua misericórdia são para os seus filhos, os seus queridos, os seus eleitos. A sua assistência não falta a quem é fiel. Vamos ficar de pé. Enquanto você se levanta, põe as mãos sobre o seu coração, feche seus olhos. Deus põe os seus filhos em segurança. Com a mão no coração, diga: Deus põe meus filhos em segurança. Deus põe. Vamos mudar o verbo, o tempo do verbo. Deus, ponha meus filhos em segurança. Ponha meus filhos em segurança. Você realmente quer isso? Então não só repita, diga de coração: Deus, ponha meus filhos em segurança. Você acredita no que rezou? Então agora declare para quem está do seu lado, diga: Deus põe meus filhos em segurança. Deus põe seus filhos em segurança. Deus põe. O que Ele vai fazer por nós agora? O que Ele pode fazer por você que perdeu seu filhinho ou sua filhinha, que há tanto tempo esperava um filho, e quando a gravidez veio você abortou? Ou há tanto tempo você espera, você é mãe no coração, mas ainda não gerou no ventre. O Senhor, o que Ele pode fazer por você? Põe de novo as mãos sobre o seu coração, abaixa a cabeça, feche seus olhos. Deus pode e quer curar a saudade e deixar da saudade só o que é bom. O que Deus pode fazer por você agora, já fez. Com essa palavra Ele trouxe alívio para o seu coração, porque você não estava sabendo como pensar nem no que acreditar. Diga: obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por esta confiança que o Senhor está depositando no meu coração, de que minha família está muito mais nas tuas mãos do que nas minhas. Abre os seus olhos. Vou te pedir um presente por essa pregação, se você gostou dela. O que eu quero pedir para você, que você me dê, é que você se permita ser alegre apesar da sua dor. Permita-se ser alegre. Meu filho morreu. O seu filho está com o Senhor. Permita-se ser alegre. Eu sinto saudade, mas você tem outros para amar. Permita-se ser alegre. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: permita-se ser alegre. Dá um abraço forte nela e diga: permita-se ser alegre. É justo, é direito, é santo. E cantemos ao Senhor, cantemos de coração. Fala para o Senhor: Senhor, eu confio. Se confiam no Senhor, revigoram suas forças se renovam. Eu posso até cair, posso vacilar, Posso até cair ou vacilar, mas eu consigo levantar.
pois recebo dele asas, e como asas me preparo pra voar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!